Bem-vindos exploradores espaciais e sonhadores intergalácticos. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante rumo a Marte, o planeta vermelho que desperta a curiosidade e o encanto de milhões de pessoas ao redor do mundo. Preparem-se para se maravilhar com descobertas incríveis, desafios emocionantes e o potencial extraordinário que essa viagem nos reserva. Estamos prestes a desvendar os segredos de Marte e mergulhar em um futuro onde a colonização de outros planetas se torna realidade. Acomodem-se, respirem fundo e deixem sua imaginação voar alto, porque a aventura espacial está apenas começando. Aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal, sua ajuda é extremamente importante para o crescimento deste canal. Vamos começar? Então aperte os cintos. Muitas pessoas sonham em viajar pelo espaço e talvez encontrar vida extraterrestre. Mas ainda faltam evidências de formas de vida mais avançadas. No entanto, organismos unicelulares como fungos, bactérias e vírus já fixaram residência na Estação Espacial Internacional e estão se adaptando muito bem. Surpreendentemente, esses micróbios estão nos seguindo, não o contrário. A água líquida é a base para a vida como a conhecemos. Nós, humanos, somos compostos por cerca de 85% de água e precisamos beber cerca de 2 litros por dia. A vida sem água líquida é praticamente inimaginável. Até mesmo organismos unicelulares normalmente nadam na água. Os vírus não necessitam obrigatoriamente de água, mas só existem onde há formas de vida para infectar. Portanto, eles também dependem diretamente da água líquida. Mas será que as estrelas retêm água? Ao contrário da Terra, nossa Lua e outros planetas têm certa dificuldade em manter água líquida. Marte não é exceção. Agora vamos descobrir o porquê. O primeiro destino extraterrestre, cheio de gelo. Você já pensou em fazer uma viagem à Lua no século XVI? Esse homem inteligente, nascido em 1571, não era apenas astrônomo, matemático e físico, mas também gostava de filosofar sobre a natureza. Ele considerava o Sol como centro, superando a preguiça dos planetas e os forçando a entrar em órbita. Ele até refletiu sobre a gravidade, mesmo sem saber que o conceito existia. Acreditava que seria difícil deixar a Terra em direção à Lua, mas depois da metade do caminho, a jornada se tornaria mais fácil. Ele também considerou que, 400 anos depois, ir à Lua seria quase comum, embora muito caro. 8 humanos já haviam ido à Lua e, até agora, um total de 12. Em 1969, a primeira tripulação foi lançada em órbita em um foguete lunar. A manobra chamada de injeção translunar é quando o foguete vence a gravidade da Terra e dispara em direção à Lua. Na metade do caminho, é pego pela gravidade da Lua e é atraído em sua direção, facilitando a jornada. Em 21 de julho de 1969, Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua, abrindo um novo capítulo para a humanidade. Foi um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade. No entanto, os primeiros 12 visitantes da Lua descobriram que além das vistas magníficas da Terra, havia principalmente rochas. A presença de água na Lua parecia inconcebível. Mas, 40 anos depois, a água foi detectada em amostras de rochas trazidas da Lua, incluindo grandes quantidades de gelo nas profundezas das crateras lunares. Mas, na verdade, água líquida não existe na Lua. A Terra, por outro lado, é o local fundamental para os humanos e está repleta de água líquida. Os primeiros astronautas disseram: "Fomos à Lua", mas na verdade descobrimos a Terra. A visão da Terra da Lua é uma das imagens mais impactantes que mudou o pensamento no século XX. Estar do lado de fora, olhando para a Terra, é uma experiência alucinante. Nós a vimos e descobrimos que a água está presente em abundância. No entanto, o interesse em ir à Lua diminuiu porque a humanidade já a alcançou, e ninguém sabia como usá-la realmente para o benefício da humanidade. As pessoas perceberam o custo de enviar pessoas à Lua, que era simplesmente muito caro. Tornou-se prioritário manter a Terra limpa e habitável, e isso continua sendo uma prioridade. Marte, nosso vizinho mais próximo,
é o sonho das pessoas agora. O planeta vermelho é o quarto planeta a partir do Sol, tornando-se nosso vizinho mais próximo. A humanidade sonha intensamente com uma viagem a Marte desde que os primeiros humanos pisaram na Lua. No entanto, é notável que esses sonhos ainda não se concretizaram em 30 anos, apesar do que inicialmente pensávamos. No entanto, muitos experimentos sobre viagens a Marte já foram conduzidos aqui na Terra. Em um experimento psicológico realizado alguns anos atrás, foi concluído que as pessoas reagem quando estão confinadas juntas em um espaço pequeno por 3 anos. Provavelmente levaria esse tempo para a viagem de ida e volta a Marte. Isso dependeria muito da posição relativa de Marte em relação à Terra no momento. Infelizmente, o momento ideal para uma expedição a Marte com uma trajetória mais curta já passou há alguns anos. Marte está se afastando, mas ainda levará algum tempo. Afinal, espera-se que a distância entre a Terra e Marte diminua um pouco nos próximos 25.000 anos, mas isso não tem um significado prático para a jornada. Ainda é muito tempo. Teoricamente, a colonização de Marte é concebível atualmente, mas exigiria mais do que apenas algumas gotas de água. Vênus, nosso vizinho mais próximo, tem uma quantidade mínima de vapor de água. E para Vênus, o segundo planeta, seria uma viagem mais curta. Nosso vizinho direto interno está a apenas 25 milhões de milhas de distância, o que é irrisório em comparação, mas ainda 10 milhões de milhas mais perto do que Marte. No entanto, a humanidade está cada vez mais interessada em Marte, não necessariamente porque sabemos que Vênus é extremamente quente e a água evaporaria lá. No entanto, as pesquisas mostram que o planeta atualmente seco tem um passado rico em água. O vapor de água corre em pequenas quantidades na atmosfera, mas acredita-se que o vento solar extraiu e ainda extrai água de Vênus. Marte e suas reservas de água também têm o mesmo problema. Entre outras coisas, está relacionado à atmosfera. A Lua não possui atmosfera, então a água líquida desapareceria no espaço. Vênus possui uma atmosfera tênue que também não consegue reter a água. Marte tem uma atmosfera composta principalmente por dióxido de carbono, mas ainda contém algum vapor de água. No entanto, acredita-se que a atmosfera marciana seja muito fina para a existência de água líquida no planeta por longos períodos de tempo. Os relatórios sobre os planetas são semelhantes, há vapor d'água na atmosfera e gelo dentro do planeta, mas é improvável que haja água líquida na superfície. No entanto, a internet está cheia de relatórios sobre água líquida em Marte, como linhas escuras que parecem rios de água. Mas na verdade, são apenas formações de poeira. Em 2010, foram detectadas faixas escuras transitórias em Marte. Com base no movimento dessas linhas, acreditava-se que fosse água escorrendo pelas encostas marcianas. Em 2015, relataram que deveriam ser rios de água salgada, chamados percloratos, que supostamente diminuem o ponto de congelamento da água, como um anticongelante. No entanto, em 2017, as mesmas linhas foram interpretadas como fluxos de poeira após uma observação mais detalhada com uma câmera aprimorada. Além disso, há relatos de lagos marcianos abaixo da superfície. Em 2018, os pesquisadores descreveram a descoberta de um grande lago na região do Polo Sul do planeta vermelho, utilizando o radar da Mars Express, uma espaçonave não tripulada europeia que orbita Marte. A descoberta é baseada em observações indiretas do reflexo das ondas de rádio. Em 2020, mais 3 desses lagos foram descritos, acreditando-se que se estendem por mais de 46 mil milhas e consistam de água salgada. O que você acha de tudo isso? Poucas coisas são tão empolgantes e críticas quanto a exploração espacial. A decisão de focar inicialmente em voos espaciais não tripulados foi acertada. Ninguém queria correr o risco de perder vidas humanas. Deixar que robôs e máquinas dessem os primeiros passos e nos contassem o que realmente acontece lá foi sábio e sensato. Os primeiros viajantes lunares já sabiam, por meio de experimentos anteriores, o que esperar. Caso contrário, uma viagem à Lua poderia ser uma sentença de morte e a humanidade poderia perder o interesse em viagens espaciais.
No entanto, as observações indiretas continuam sendo apenas isso, indiretas. Embora o conhecimento teórico seja valioso, diferentes câmeras podem confundir o mesmo objeto, seja água líquida ou poeira. A variação das observações na superfície de Marte é realmente grande. Até mesmo o uso do radar para caracterizar uma estrutura na superfície de Marte requer cuidado. Podemos estar pisando em ovos novamente. Só poderemos estabelecer com mais precisão a presença de água líquida em Marte e outros planetas quando pudermos examinar amostras diretamente aqui na Terra. Se você está esperando que o primeiro visitante de Marte veja uma piscina de água salgada, terá que esperar alguns séculos. A colonização de Marte ainda é um sonho do futuro, assim como a viagem à Lua foi para o astrônomo Kepler. Mas um dia isso acontecerá. Até lá, é emocionante seguir os relatórios da NASA e da SpaceX, sonhar um pouco e também manter um senso crítico. A exploração espacial é uma jornada empolgante, e apenas o tempo revelará as respostas para as nossas perguntas sobre água líquida em Marte e outros planetas. Viajar para Marte tem sido o sonho de muitas pessoas desde que os humanos pisaram na Lua. Embora esses planos não tenham se concretizado nos últimos 30 anos, muitos experimentos foram realizados na Terra para estudar essa possibilidade. Em um experimento psicológico, as pessoas foram colocadas juntas em um espaço pequeno por 3 anos para entender como elas reagiriam. Provavelmente, levaria esse tempo para uma viagem de ida e volta a Marte. Tudo dependeria da posição de Marte em relação à Terra. Infelizmente, o momento ideal para uma expedição mais curta a Marte já passou há alguns anos. Marte está voltando, mas ainda levará algum tempo. Espera-se que a distância entre a Terra e Marte diminua um pouco nos próximos 25.000 anos, mas isso não tem um significado prático na jornada. Ainda é muito tempo. Teoricamente, a colonização de Marte é concebível atualmente, mas precisaria de mais do que apenas algumas gotas de água. Comparado a Marte, Vênus, nosso vizinho mais próximo, é uma viagem mais curta. No entanto, a humanidade está cada vez mais interessada em Marte, não apenas porque Vênus é extremamente quente e a água evaporaria lá. Investigadores mostraram que o planeta seco de hoje já teve um passado rico em água. Acredita-se que o vento solar tenha extraído e ainda extrai a água de Vênus. A ausência de água líquida na Lua e o desaparecimento da água de Vênus e Marte estão relacionados à atmosfera. A Lua não possui atmosfera, então a água líquida desapareceria no espaço. No entanto, as observações indiretas têm suas limitações. Embora o conhecimento teórico seja valioso, diferentes câmeras podem confundir objetos, seja água líquida ou poeira. A variação das observações na superfície de Marte é grande. Usar o radar para caracterizar estruturas na superfície de Marte requer cautela. Devemos considerar a possibilidade de que os lagos de água salgada em Marte não sejam confundidos com depósitos de minerais. A água líquida em Marte e outros planetas é um tema extremamente empolgante. No entanto, provavelmente só teremos uma compreensão mais precisa quando pudermos examinar diretamente as amostras na Terra. Se você está esperando que o primeiro visitante de Marte encontre uma piscina de água salgada, terá que esperar alguns séculos. A colonização de Marte ainda é um sonho para o futuro, assim como a viagem à Lua era para o astrônomo Kepler. Mas um dia, isso se tornará realidade. Até lá, é emocionante acompanhar os relatórios da NASA e da SpaceX, sonhar um pouco e formar opiniões críticas. Então, o que você acha? Estou ansioso para ler seus comentários. As fotos de Marte frequentemente mostram um ambiente desértico e tranquilo, com poucas atividades em andamento. Essa representação reflete a realidade do planeta vermelho, que se tornou assim devido à degradação de sua atmosfera e à perda do campo magnético. No entanto, a calmaria aparente não significa que coisas interessantes não aconteçam às vezes por lá. Os rovers da NASA, explorando Marte há anos, registraram diversos fenômenos em sua superfície. No vídeo de hoje, vamos examinar os registros reais de movimentos na superfície marciana. Como sociedade, alcançamos realizações notáveis.
mostrando não apenas a capacidade de explorar planetas próximos, mas também a aspiração de alcançar as estrelas. Preparado para o vídeo de hoje? Então não esqueça de fazer sua inscrição no canal, isso nos ajuda a crescer e a espalhar cada vez mais o conhecimento através do cosmos. Em algum momento, mesmo que apenas por meio de dispositivos humanos, alcançaremos sistemas estelares distantes e nos tornaremos uma espécie interestelar. No Sistema Solar, atualmente temos 2 rovers principais explorando Marte, o Curiosity, lançado em 2012, e o Perseverance, enviado em 2020. Ambos estão ativos, explorando várias regiões marcianas e capturando imagens deslumbrantes da superfície de outro mundo. Esses robôs também desempenham um papel crucial no estudo da geologia de Marte e nos processos que moldaram seu passado. Apesar de Marte ser hoje um planeta frio, desértico e aparentemente inóspito, acredita-se que seu passado tenha sido diferente, possivelmente semelhante à Terra em vários aspectos. Especialmente intrigante é a possibilidade de Marte ter abrigado vida em algum momento, considerando que Vênus, a Terra e Marte estão na zona habitável do Sol. A pergunta crucial é por que apenas a Terra manteve condições propícias para a vida, enquanto os outros 2 planetas desenvolveram ambientes extremos. Essa é uma das grandes questões da astronomia. O envio de rovers para Marte é essencial para a compreensão da história do planeta. O rover Curiosity, em sua incrível jornada pela superfície marciana, já percorreu uma distância de 31 km a partir do local de pouso. Mesmo que esse número possa parecer, à primeira vista, o solo de Marte parece ser relativamente pequeno. É crucial entender que a locomoção dos rovers na superfície marciana não requer altas velocidades nem grandes distâncias. O rover faz frequentes paradas para análises detalhadas e captura de imagens que explicaremos a seguir. Essas pausas constantes são necessárias devido às numerosas irregularidades no terreno marciano, tornando a exploração mais cuidadosa. Os rovers são colocados bastante próximos de seus destinos planejados, considerando que controlamos esses veículos a uma distância extraordinária, sem a possibilidade de manutenção direta. É impressionante como esses rovers conseguem durar tanto tempo. O rover mais recente da NASA, o Perseverance, já percorreu um longo caminho na superfície de Marte até o momento desta gravação. Durante o tempo de exploração, os rovers registram diversos fenômenos, além das paisagens incríveis, como rochas peculiares, meteoritos na superfície e eventos atmosféricos notáveis. Marte, com sua atmosfera limitada, apresenta eventos atmosféricos marcantes, como tempestades de areia, nuvens de gelo e redemoinhos rápidos. Apesar de ter apenas 1% da densidade atmosférica da Terra, Marte ainda produz ventos relativamente rápidos. Os rovers já testemunharam esses ventos levantando poeira, e registros notáveis incluem o Curiosity capturando o deslocamento de uma massa de areia rodopiante em 2017. Recentemente, o Perseverance registrou um redemoinho de poeira ainda maior, movendo-se de leste a oeste a 19 km por hora. O vídeo acelerado 20 vezes mostra 21 quadros capturados com intervalos de 4 segundos, destacando os detalhes notáveis do fenômeno. Voltando no tempo, o já desativado Spirit também registrou o movimento da poeira em uma sequência de imagens. A duração do vídeo é de 9 minutos e 35 segundos, mas é importante notar que ele está acelerado. O registro foi feito em 2007, durante a ativação da missão, e é considerado um dos melhores registros desse tipo na superfície de Marte. Curiosamente, em setembro de 2021, o rover Perseverance conseguiu capturar o som de uma pequena tempestade de areia em seu caminho. Segundo os envolvidos na missão, o microfone do Perseverance não fica ligado o tempo todo, sendo ativado apenas por 3 minutos a cada 2 dias. Gravar um áudio como esse é considerado uma grande sorte. Recomenda-se o uso de fones de ouvido para uma melhor experiência auditiva.
O áudio captura o som do vento atingindo uma velocidade de aproximadamente 40 km por hora. Embora se assemelhe a um redemoinho de poeira na Terra, os ventos em Marte, devido à pressão atmosférica mais baixa, exercem apenas 1% da pressão que a mesma velocidade do vento aplicaria na Terra. Mesmo sendo ventos não tão fortes, eles são capazes de levantar muita poeira e criar redemoinhos incríveis. Esse áudio foi gravado de dentro de um redemoinho, enquanto as imagens registradas foram capturadas à distância. Isso é crucial para entender a dinâmica de uma atmosfera tão distante como a de Marte. Os redemoinhos em Marte são notáveis não apenas pelo tamanho, variando de 100 metros a 1 quilômetro, com alturas que podem superar 5 quilômetros, mas também pela quantidade impressionante de poeira levantada, muito superior à atmosfera calma ao redor. A formação desses redemoinhos em Marte segue um mecanismo semelhante ao terrestre, com a energia solar aquecendo a superfície marciana e induzindo correntes ascendentes que originam os redemoinhos de poeira. Esses fenômenos continuam a intrigar cientistas, indicando que Marte é muito mais dinâmico do que imaginamos. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo.